O que é que define um pai? Essa é uma pergunta que, hoje em dia, pode ser um verdadeiro desafio de responder, né? Num mundo com cada vez menos referências, fica complicado. Pois bem, na nossa conversa de hoje, a gente vai explorar um modelo fascinante que une teologia e psicologia para propor um caminho para a restauração da paternidade. E olha, tudo começa com essa ideia aqui que é muito poderosa. Ser pai vai muito além de um laço de sangue. É, na verdade, uma missão. É a responsabilidade de apresentar uma criança a três mundos que vão formá-la como pessoa: o mundo da linguagem, o da moralidade e o do espírito. Uma tarefa, convenhamos, monumental. Então, por que essa necessidade de falar em restauração da paternidade? É justamente isso que a gente vai ver agora na nossa primeira parte para entender por que esse é um desafio tão atual. O ponto de partida é bem esse. A gente vive numa época de muita incerteza. Sabe aquelas bússolas que guiavam as gerações passadas, os papéis que eram mais tradicionais? Tudo isso foi questionado. E aí, no meio dessa confusão toda, a figura do pai também foi perdendo seus contornos, o que torna essa busca por um modelo sólido não só importante, mas, na verdade, urgente. Mas e se a resposta para esse vazio não estiver em criar algo novo, e sim resgatar um equilíbrio antigo? É isso que a nossa segunda parte explora, a figura do pai como uma união entre lei e graça, sempre na busca por um equilíbrio divino. E é aqui que a proposta fica ainda mais profunda. O modelo sugerido se inspira na figura de Cristo. E não só como um guia espiritual, não, mas como um exemplo de equilíbrio perfeito. Um equilíbrio que consegue, de alguma forma, harmonizar duas forças que, à primeira vista, parecem completamente opostas. E essa dualidade se mostra de um jeito muito claro. De um lado, a gente tem a lei, a justiça, a estrutura, as regras que colocam ordem no mundo. Do outro, a gente tem a graça, a misericórdia, o perdão, aquele acolhimento incondicional, sabe? Um pai ideal, segundo esse modelo, não pende para um lado só. Ele precisa caminhar nessa ponte, incorporando as duas coisas. Agora, na nossa terceira parte, a gente vai ver como esse papel se torna ainda mais profundo, sendo descrito como um sacramento divino. Essa seria a função central do pai. A palavra sacramento aqui tem um significado bem específico. Não é só um ritual. Nesse contexto, um sacramento é uma pessoa que se torna um símbolo vivo. É alguém que, através das próprias atitudes, torna o conceito abstrato da paternidade divina algo visível, algo real, palpável no dia a dia. E aqui está o ponto-chave. O pai cristão tem esse chamado, essa vocação, para ser esse sacramento. A função dele é ser um espelho, um reflexo aqui na terra da paternidade divina, tornando-a compreensível e acessível para os filhos através do seu próprio exemplo de vida. Certo, mas e na prática? Como é que isso funciona? A ideia é amar o suficiente para saber a hora de dizer cada coisa. É preciso dizer não para o capricho do momento. Essa é a lei, a estrutura. Mas, ao mesmo tempo, é preciso dizer um sim profundo ao destino, ao potencial da criança. E essa é a graça, é o acolhimento que a guia para o seu bem maior. Bom, vamos agora para a nossa parte final para ver como tudo isso se conecta de uma forma brilhante. A gente vai falar da parábola unificadora, que é onde toda essa teoria se transforma em história. A história que encapsula perfeitamente esse modelo todo é a parábola do filho pródigo. Muita gente conhece, claro, mas a análise que se faz dela aqui a revela como um verdadeiro estudo de caso sobre a paternidade. E o que torna essa parábola tão, mas tão poderosa é como ela consegue conectar dois mundos. De um lado, a exegese cristã, ou seja, aquela interpretação profunda do texto bíblico, e do outro, uma ideia que vem da psicologia, a função psicanalítica de Lacan, que fala sobre como a figura do pai representa a lei, as regras e a estrutura para uma criança. É, literalmente, a fusão da fé com a análise da mente. E na história, a gente vê isso acontecendo. Primeiro, a lei do pai. O filho quebra essa lei ao exigir a herança e ir embora, e ele sofre as consequências dos próprios atos. A estrutura, a ordem, foi violada. Mas o clímax da história, é a graça. O pai não fica esperando. Ele corre ao encontro do filho, acolhe de volta sem nenhuma restrição. A lei não foi apagada, mas a graça triunfou. É o equilíbrio perfeito. Tudo numa única cena. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? O que essa união, essa conversa entre fé e psicologia revela sobre o que é ser pai nos dias de hoje.
Talvez a grande resposta para o desafio moderno não seja inventar um modelo totalmente novo, mas sim redescobrir um antigo. Um modelo que nos ensine a equilibrar a mão firme da justiça com o abraço incondicional da misericórdia. E isso de uma forma que, olha, continua a ressoar através dos séculos.